Shalom a todos. Hoje é a Mishnah 5, porque Avot, capítulo 5, né? Não, 4 a gente terminou. Capítulo 5, parte 5, Mishnah 5. Provavelmente no outro livro de vocês é 4. Mas aqui para mim já é 5. Bom, quem quiser esse livro aqui, o vermelho, escreva no meu e-mail, rafavidaplena@gmail.com, que aí eu mando. Aí vocês acompanham comigo. A página 325. Pois bem, diz assim a Mishnah: 10 milagres foram feitos para nossos antepassados no Egito, e 10 no Mar Vermelho. 10 pragas o Santíssimo, bendito seja, trouxe sobre os egípcios no Egito, e 10 no mar. Eu comentei aí com vocês antes, dizendo que eu ia deixar vocês doidinhos hoje, né? É porque quando se fala pragas no Egito, todo mundo vai lembrar das 10 pragas conhecidas, tem o filme, tudo isso. Mas quando se fala 10 pragas no mar, isso aí ninguém comenta, ninguém sabe o porquê. Esse princípio está escondido na Bíblia, tá? E onde é que ele está escondido? No Cântico de Moisés. É dali que se tira que o Eterno fez 10 pragas no mar. O mar é o Mar Vermelho, tá bom? Então, a princípio, o milagre que as pessoas conhecem são aquelas 10 pragas do Egito. Vamos lembrar de algumas? Água em sangue, piolhos, rã, gafanhotos, as moscas, já foi 5. As trevas, morte dos primogênitos, que foi a última, já tem 7. Piolho, 8. Gafanhoto eu falei. Mas já lembrou 8, 9 aí, então praticamente fechou. Essas pragas praticamente de domínio público, porque todo mundo conhece devido à grande propagação em filmes, essas coisas todas. Agora, quando ele está falando 10 pragas no mar, e o sentido? Para quando a gente saiu do cristianismo e nós viemos para o judaísmo, e deixando claro que nós não viemos para o judaísmo misturado com o cristianismo. A gente está aprendendo o judaísmo, aprendendo essas escolas dos sábios, acatando a revelação de Deus ao povo judeu, aos sábios, da forma que é o entendimento judaico. Nós não estamos associando com conhecimentos que nós tínhamos no passado, com teologia do passado. A gente tem procurado limpar nossa mente, nosso coração, para poder se apropriar da verdade, porque hoje nós nos encontramos alinhados à Torá do Eterno. Nós fazemos parte ao povo do Eterno, que é o judeu, que vive pela Torá, e nós temos adotado, junto com o povo judeu, a sua escola, a sua Torá. E por isso que muitas coisas ficam meio distante de nós em percepção, tá? Não vou nem brincar da aula passada, percepção, sensação. E a questão para se compreender é justamente que, por mais que a gente falava de um Deus de perto, mas mesmo esse Deus de perto, você pode falar: olha, eu vivo com um Deus de perto. Isso lá no passado.
tá? Mas ao mesmo tempo que você tinha uma experiência dizendo que era Deus de perto, você também tinha a sensação que era Deus de longe, porque sempre estava num esforço grande para tentar perceber Deus próximo. Agora, quando a gente começou a estudar a Torá, e a gente começou a estudar desde o começo através do Midrash, porque o Midrash é um tipo de literatura que ensina criança, e nós somos como crianças, nós chegamos e precisamos aprender como que doutrinas para criança, e mesmo essa doutrina de criança, você vai ver que ela é bem profunda, ela é bem diferenciada, e na minha opinião, eu sempre passei isso para vocês, ela traz Deus para muito perto. Ela mostra o quanto Deus, em linguagem figurada, claro, o quanto Ele deixa os seus assentos celestiais e vem para perto, para viver a vida do povo, tá? Tá bom, já vimos aquele pedaço quando Ele pede para construir o tabernáculo e fala que eu viverei no meio de vocês, entre vocês. Você vai ver uma tenda ali junto com o povo, vai falar que é Deus morando com o povo, mas vai muito além disso. A expectativa, a forma, eu estou dando essa introdução para a gente poder comentar justamente o que está escrito aqui, porque aqui ele está partindo de um ponto que os 10 milagres feitos para os nossos antepassados no Egito e 10 no Mar Vermelho, 10 pragas, o Santíssimo, bendito seja, trouxe sobre os egípcios no Egito e 10 no mar. Basta lembrar que aquele povo que vivia no Egito, o povo de Deus que vivia no Egito, ele tinha Deus como distante. Eles não eram distantes de Deus. Mas você vai falar, mas peraí, você está acabando de falar que eles tinham Deus como distante, e em seguida eu falo que eles não eram distantes de Deus, mas então como se resolve isso? Essa distância que eles viviam de Deus é quanto ver a proximidade de Deus com eles ali, agindo, tá? E quando eu disse que eles não estavam distantes de Deus, é que no Egito eles não deixaram de dar a educação aos filhos. No Egito as crianças não deixaram de serem circuncidadas. O pacto não foi quebrado, o pacto que é aliança, o Brit, não foi quebrado. A aliança com Deus permaneceu. Então eles estavam ligados em Deus. Usando uma linguagem de tecnologia aí de computador hoje, eles permaneceram logados, tá? Inativos, mas logados, entendeu? Eles estavam logados. O login foi feito. O pacto, os ensinos de Abraão, Isaac e Jacó. Eles ficaram nessa escravidão por 210 anos, só no Egito. Mas a contagem dos 400 anos de escravidão, ela começa a ser contada com o nascimento de Isaac. Então vai dar os 400 anos. E, portanto, eles estão conectados com Deus, não se esqueceram do seu Deus, não adoraram ídolos, não se perverteram, não tiveram nomes do Egito, permaneceram com seus nomes hebraicos, ligados em Deus. Porém, este Deus de perto, que o povo se acostumou desde o tempo de Moisés, com Moisés pós esse Mar Vermelho, eles não conheciam Deus assim, era muito diferente, tá? Isso eu quero que você perceba. Por mais que as pessoas religiosas dizem que conhecem Deus, que estão bem com Deus,
elas estão logadas, elas fizeram login com Deus, estão logadas, mas essa proximidade de ver Deus agir desta forma, a grande maioria não tem. E com o povo judeu ficou mais fácil para a gente perceber o quanto Deus anda de mãos dadas com o povo, tá bom? Então aqui, quando o sábio está colocando e enfatizando que Deus fez as 10 pragas no Egito e também 10 no mar, então quando fala no mar, pronto, para o povo de uma forma geral que não é judeu, eles vão ficar, como diz a gíria popular, a ver navios, porque eles não vão saber entender aonde é que estão e quais são estas 10 pragas no mar. Por outro lado, há sábio como Akiva, como Eliezer, como Iossi, e acho que eu estou esquecendo de mais alguns, Narmânides, Maimônides, eles fazem uma relação que um fala, não é 10, é 100. O outro fala, não é 100, é mais, são 300. Então você tem 300 como número de pragas, o outro 200, o outro fala 100, o outro fala 10. Será que foi tudo isso? Não foi tudo isso? Como são essas coisas? Então vamos compreender. Daqui a pouco eu localizo aqui e a gente lê esse pedacinho. Mas para que serviu aquelas pragas? Eu iniciei dizendo que o povo estava logado em Deus, era o povo de Deus, mas faltava aquela questão de estar perto. Sabe, vamos dar uma ideia de hoje. É como se você estivesse se relacionando com Deus através da câmera de vídeo do WhatsApp. Você está vendo Ele ali, mas Ele está através de um dispositivo. Agora, esse povo então, eles estavam logados em Deus por aquele dispositivo. Mas quando chega Moisés com essa revelação divina, a forma, porque Deus tinha falado para Moisés que até aquele momento ele não tinha se revelado pelo nome dele. Então agora vai começar algo diferente, onde Deus vai chegar e Ele próprio vai ser apresentado no meio do povo, e Ele será conhecido. Deus era conhecido deles? Claro que era, mas assim numa intimidade, não. Como é que você conhece alguém? De longe? Claro, a gente fala, eu conheço fulano, eu conheço cicrano. Eu coloquei uma foto ontem, brincando, olha, a minha Andy sempre bem acompanhada, né? Aí eu falei assim, eu quero que comece a foto comigo e termine comigo. E no meio desse migo, colocasse aquelas personalidades com quem ela esteve perto. Agora, dessas na foto, quem que realmente ela conhece? Eu. Agora, quem que não conhece o Falabella? Vocês conhecem o Falabella? Conhecem. Ela conhece ali de perto? Conhece. Mas podemos falar que conhecemos de fato o Falabella? Não, a gente só vai conhecer o Falabella quando a gente passa algum tempo dentro da casa dele. É ali que nós vamos conhecer a pessoa. É ali que nós vamos ver como a pessoa pensa, como ela age, como ela reage. É a reação, talvez, que é a coisa mais importante, tá? E vai por situações dessa forma. O que eu quero dizer é que agora, esse povo, com esta prática do Mar Vermelho, porque eles já tinham visto as 10 pragas no Egito, já começaram a ver o poder de Deus, Deus já começou a fazer juízo com aquela nação, tá? Agora, no Mar Vermelho, será que vocês lembram, não é para ficarem constrangidos, mas só para ver se vocês lembram de alguma coisa que nós já vimos no Midrash, em Parashot, que
já vimos aí no passado, quando tratou-se do Egito, das 10 pragas, e o Mar Vermelho. Vocês lembram o que aconteceu, segundo Midrash, nesta passagem pelo mar? Alguém lembra de algum dos milagres? Vocês lembram? Tá, essa que o mar se abriu. Moisés tinha que ir atrás, né? Levar o povo para a terra prometida. Tá. Tirar, salvar o povo. Isso, mas eu estou falando bem ali na passagem mesmo. O que aconteceu ali? Quais milagres que aconteceram naquelas águas? Por exemplo, no meio da passagem, águas. Se uma criança sentisse sede, o que ia acontecer? Se era o quê? Havia fonte de água potável no meio daquele mar. Mas isso estava no meio do mar? Você já viu uma fonte de água potável no meio das águas do mar? Não existe. Então ali naquele caminho aberto, foi um caminho só aberto? Foram pelo menos 12 caminhos. Outros sábios vão falar que ali foram abertos caminhos como tubos, variados e variados tubos. Tá? A água, ela também passou por cima, formando um canal, um tubo. Isso tudo, segundo alguns dos sábios aí, o povo também pedia que fosse assim, porque eles estavam com medo. Eles tinham medo. Tem uma passagem aqui desse comentário que eu vou correr o olho aqui para ver se eu acho, que eles fizeram 4 assertivas para Moisés, 4 perguntas. Uma delas nós voltaremos ao Egito. Aí ele responde: de maneira alguma vocês voltarão ao Egito, nunca mais pisarão lá. E isso era um mandamento do Eterno, né? Que não se deveria voltar ao Egito. Por isso, aquela lei que diz que o rei não deveria colecionar cavalos, para não correr o risco de ter que voltar ao Egito. Uma outra questão foi que, por causa do pânico, do medo, eles iriam berrar, gritar. E Moisés respondeu: vocês ficarão em silêncio. Para a terceira, foi que eles iriam guerrear. E já falei que eles voltaram ao Egito? Acho que eu já falei as 4. Voltaram ao Egito, nunca mais pisaram lá. Gritar, Moisés fala que eles ficaram em silêncio. Guerrear, agora eu não lembro qual foi a resposta para a guerra. E tem mais uma que eu não lembro qual é a quarta. Então, para essa questão, é dito que o povo fez essas exigências porque eles estavam com muito medo, com muito pânico. O Midrash conta, vocês devem lembrar disso, que as crianças estavam em pânico, chorando. Por quê? Eles não tinham comida, tinha acabado a farinha. E com isso, a reclamação era com as mães, e as mães não sabiam o que fazer, elas foram reclamar com os maridos, e os maridos foram reclamar com quem? Com Moisés. E quando apareceu o exército do faraó vindo, o pânico, o perigo ficou real. De algo que era uma ansiedade, se transformou num medo verdadeiro, porque aí era visual aquela imagem. E com aquele visual, o povo estava totalmente perdido, com medo. Moisés faz uma oração linda, pedindo a Deus, e ele começa a falar para Deus que tinha as montanhas ali, tinha as águas, e que Deus iria fazer algo, e que Deus poderia tão somente pelo poder dele fazer com que eles andassem pelos ares e atravessassem para o outro lado.
Uma outra coisa que vocês devem se lembrar é que uma pessoa, um rapaz chamado Nahshon, ele foi o primeiro que naquele pânico tomou a iniciativa, dizendo: o Eterno disse que o mar iria se abrir, então devemos entrar na água. Ele foi o primeiro que pulou, e outros seguiu a ele, aí o mar abriu. Até então o mar não tinha aberto. É necessário uma atitude. E o que acontece comigo e com você na maioria dos momentos da nossa vida é que a gente fica esperando uma atitude de Deus, quando nós devemos colocar a palavra dele à prova. Se ele falou, então você tem que entrar. Foi assim que Nahshon pensou. O mar vai abrir? Cadê que o mar tinha aberto? Estava fechado, água. Então o que ele fez? Na hora que ele mergulhou na água, aí sim, aí o poder de Deus pôde ser materializado. Aí acontece uma sucessão de milagres ali, até cobertura de couro é dito. Também é colocado que enquanto eles passavam, a água, como já foi dito aqui, a água era potável para quem estivesse com sede. Acabava de tomar água, aquela parede se fechava. As águas, elas ficaram para eles passando como que vitrificadas. Eles podiam olhar tudo que estava acontecendo. E enquanto eles estavam passando, depois que eles já tinham passado, por onde eles passavam, a terra ficava lamacenta. Quando os soldados começam a entrar, os soldados do Egito, eles começam a se afundar. E são relatos que talvez vocês lembram. Tudo isso está catalogado dentre aquelas 10 pragas, ou 100 pragas, ou 200, ou 300. Tá? Nisso tudo, quando esse povo passa por essa experiência, o que acontece com eles? A reação era assim: eu vi Deus. Quando você vê Deus agir na sua vida, eu falei ver, mas não é ver, é vir. Quando você vir Deus agir na sua vida, muda o teu referencial para com as coisas de Deus. Uma coisa é você entender, ouvir falar que um rabino era abençoado. Outra coisa é você provar desta bênção. Faz toda a diferença. A religião, de uma forma geral, você pode perceber, sempre eles estão debaixo de uma liderança. A liderança usa e abusa do poder que elas falam que tem e que o povo simplesmente acredita. Mas quantas dessas lideranças dão provas, vou falar provas físicas, da ação de Deus na vida deles, para que esse rebanho, essas pessoas a quem eles seguem, realmente estejam dando provas do cuidado de Deus. E se Deus está cuidando dele, não era para que Deus também fosse tão próximo de todos aqueles que estão com ele? Ora, se Deus está no lugar, como que ele vai chegar no lugar e simplesmente ser com apenas um, e não com as demais pessoas deste um? Tá? Mudou de patamar. Essas pessoas, elas começaram a ter uma identificação com Deus. É aqui que começa a nascer esse sentimento de nação, porque eles não eram nação. A Kehilá do Eterno, ela começa aqui no Egito, desta forma. É aqui que eles vão ter uma reunião com o seu Deus, como um Deus de perto, com aquilo que você está vendo com os teus olhos, você está tocando. Eles tocaram naquelas águas, eles viram aqueles cavaleiros sendo afundados, eles viram as armas que, ao invés da maré jogar para um lado, jogou para o lado que eles tinham atravessado. Era um exército de Israel que não tinha armas.
Quando eles acabaram de atravessar, as armas do Egito passou para o lado de lá. Quem que fez esse milagre, essa ação? Foi Deus. Então, dadas essas circunstâncias, o que esse texto aqui em Avot está tentando mostrar para a gente? Que você tem toda a liberdade de conhecer a Deus através dos livros do Tanar. Você pode falar, eu conheço Gênesis, a Torá todinha, até Deuteronômio. Eu conheço Josué, conheço Samuel, conheço Crônicas, Eclesiastes, Provérbios, conheço até Oséia, Oséias, conheço Abacuque, conheço Sofonias, conheço Ezequiel, conheço Lamentações, conheço. Você pode falar que conhece dos livros, e pode nunca ter tido uma experiência com o próprio Deus, que você pode falar que é o teu Deus. Você pode até falar, eu sirvo a um Deus de perto. Um Deus de perto é muito fácil, por isso que os pregadores usam e abusam. Os pregadores sobem em seus púlpitos e pregam o que eles querem, porque ninguém exige prova. Fala o que quer e depois, nos bastidores, não vive o que pregou. Aquele Deus de perto que foi anunciado, Deus não anda no meio dos corruptos. Ele não faz isso. Foi dito que se este povo andasse nos preceitos do Eterno, este povo não teria enfermidade, seria um povo saudável. E a Torá traz, pela boca de Moisés, dizendo que todos que saíram do Egito não havia um doente no meio do povo. Não havia doença no meio do povo. Isso é confirmado também em Terrilim, nos Salmos. Essas coisas vai fazendo com que a gente comece a aprender que a tua vida com Deus depende de você com Deus. O que eu posso fazer aqui é procurar a maior e melhor maneira de trazer um ensino para que você comece a ter um conhecimento com Deus. Porque se você não aprender a história de Deus com o povo dele, você não vai aprender nada com Deus. Porque qual a forma de você ir a Deus? As pessoas acham que ir a Deus é só gritar por Ele e começar a conversar com Ele no sentido que o povo não sabe conversar. Quais são as duas coisas que o povo, de uma forma geral, pessoas, sabem fazer? Reclamar e pedir. Só essas duas coisas. E de uma forma geral, o que o povo faz com Deus? Reclama e pede. Deus, por que aconteceu isso com a minha vida? Por que aquela pessoa que quase não aparece nas reuniões e você abençoa aquela pessoa? E eu, Deus? Isso é reclamação. E ao mesmo tempo, a pessoa emenda uma marcha e diz assim: Deus, eu quero ser abençoado por Ti. Por favor, me ajuda. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Então se resume numa conversa com Deus entre reclamar daquilo que eu não tenho, que os outros têm, e não me interessa por que é que eles têm, e a gente julga que eles não têm merecimento para terem aquelas coisas, e a gente em seguida pede, eu também quero ter. Agora, isso é andar com Deus, é servir com Deus, é trazer Deus para perto? Então, como é que eu posso avançar para dentro de Deus? Começando a conhecer a história dele, o relacionamento dele. Porque se você aprender o relacionamento de Deus, você vai ter um relacionamento com Deus. Porque você vai entender como que Ele age. E se você sabe como que Ele age, você vai perceber que a tua atitude não está atraindo a atenção dele para com você. Então você vai mudar. Não é ele que tem que mudar por você, é você que tem que mudar por ele.
Por isso que a Torá, ela é uma escada que te conduz para dentro de Deus. Grosso modo, o ensino nesse pedaço é isso. É para você ter claro essa análise. Deixa eu tentar aqui agora. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui que eu já havia falado. Os israelitas exigiram todas essas coisas, que eu havia comentado, porque eles estavam assustados. Mudança após mudança. Aí coloca lá, o Midrash tem uma tradição diferente. O mar se dividiu formando arcos sobre as cabeças deles. 2, ele se dividiu em 12 partes, um caminho para cada tribo. 3, a terra secou para os israelitas atravessarem o mar. 4, mas ficou lamacenta quando os egípcios chegaram. 5, o mar se desintegrou. 6, mas para os egípcios transformou-se em pedras, esmagando suas cabeças. 7, se empilhou em elevados montículos. 8, formando finalmente uma enorme pilha. 9, uma fonte de água potável surgiu em meio ao mar salgado. 10, depois de terem bebido até fartar-se, a água ficou vitrificada para que pudessem ver-se através dela. Isso a gente já havia comentado. Deixa eu correr os olhos aqui para a gente ver. Olha aqui, as 10 pragas no Mar Vermelho não constam da Bíblia. Segundo o Perquê de Rabi Eliezer, elas estão indicadas no Shirá, o hino que Moisés e os israelitas cantaram depois da travessia. 1, atirou o cavalo e o cavaleiro no mar. 2, atirou os carros do faraó e seu exército ao mar. 3, e seus capitães mais eminentes foram afundados no Mar Vermelho. 4, os abismos os cobriram. 5, afundaram nas profundezas como uma pedra. 6, tua destra, ó Eterno, destroçou o inimigo. 7, tua majestade derruba teus adversários. 8, enviaste tua ardente ira, que os consumiu como restolhos. 9, as águas se amontoaram, detiveram-se as correntezas como uma montanha, destroçando as cabeças dos egípcios. 10, afogaram-se como chumbo. Aqui aí continua falando que a Haggadah de Pessah oferece opiniões diferentes das da Mishnah. Rabi Yossi, o Galileu, diz: como é que sabemos que Deus castigou os egípcios com 10 pragas no Egito e com 50 pragas no Mar Vermelho? A resposta é a seguinte: quando a Torá fala do Egito, ela diz: e disseram os magos ao faraó, esta praga é como o dedo de Deus. Mas quando a Torá fala do Mar Vermelho, ela diz: e o povo de Israel viu a grande mão com que o Eterno castigou o Egito. Pois bem, se com o dedo de Deus castigou os egípcios com 10 pragas, com a mão eles foram castigados com 50 pragas. Uma mão tem 5 dedos, portanto, o castigo foi 5 vezes maior. Aí continua dizendo que, para entender o ponto de vista de Rabi Yossi, se analisarmos que no Egito a água se transformou em sangue, enquanto no Mar Vermelho o sangue dos egípcios foi espalhado na água. Em terra firme, eles foram atacados por sapos. No mar, sua carne foi devorada pelos animais das profundezas. No Egito, os primogênitos foram abatidos. No mar, todos os egípcios que perseguiam os judeus foram destruídos. Está vendo a relação? Aquilo que aconteceu em terra com aquilo que aconteceu no mar. Novamente, prossegue com Rabi Eliezer na Haggadah,
dizendo que foram 240 pragas, sendo 40 no Egito e 200 no Mar Vermelho. Rabi Akiva vem a seguir afirmando que foram 300. Será que estes nossos sábios apresentaram tais números simplesmente como artifícios para despertar o interesse das crianças, ou por sadismo, providencianismo, espírito vingativo? Será que não devemos levá-los a sério? No Talmud, em 2 midrashim denominados Meftá, aparecem os mesmos ensinamentos de Rabi Oz. Trata-se das escolas de Rabi Shmuel e Rabi Shimon bar Yochai, seguidos em ambas as oportunidades pelas afirmações dos líderes dessas escolas. Trata-se, portanto, da Torá oral, e não de vingança infantil, nem brincadeiras feitas no tempo ocioso. São preocupações sérias, datadas da época em que começou-se a escrever o Talmud e o Midrash. Trata-se de sermos capazes de elevar o nível de nossa gratidão e veneração diante de tantos milagres e do empenho de nossos sábios em agradecer adequadamente ao Todo-Poderoso por todos eles. Deixa eu ver mais alguma coisa. Pegar o parágrafo de baixo. Onde foi que eu parei? Em ambos os midrashim, a respeito de Êxodo 14:31, os 3 ensinamentos começam com a seguinte declaração genérica de abertura: e Israel viu a grande mão, diversos golpes ou pragas, um diferente do outro, e diversos tipos de morte, um diferente do outro. A volta de Rabi Natan também explica que as 10 pragas do Mar Vermelho, mencionadas em nossa Mishnah, podem ser encontradas na Shirah, cantada por Moshe e pelos israelitas, e registrada na Torá. Qualquer alusão a espírito vingativo esbarra nestes documentos sagrados, que também nos fatos durante a festa de Pessah, com exceção da primeira noite, recitamos os salmos de Halel, louvor, de forma reduzida. O motivo explicado no Talmud é que Deus disse aos anjos, quando estes queriam cantar um hino de louvor, porque os egípcios se afogaram no mar. Diz o Eterno: minhas criaturas estão se afogando no mar, e vocês querem cantar? Mas alguém ainda pode perguntar: e daí? Para que saber isso? O Gaon de Vilna tem uma resposta inspirada. Na Torá está escrito: e acontecerá, se diligentemente ouvirdes a voz do Eterno teu Deus, e fizerdes o que é certo aos seus olhos, e ouvirdes seus mandamentos, e mantiverdes os seus estatutos, não enviarei sobre ti nenhuma enfermidade, ou aflições, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Eterno, que te conserva a saúde. Anos mais tarde, Moisés afirmou: todas as enfermidades malignas do Egito que tu conheces, não as porás o Eterno sobre ti. Então, quanto mais diligentemente aprendermos sobre estas Makot, mais saberemos acerca da imunidade prevista por Deus e a garantia de saúde que podemos obter a partir da Torá e suas mitzvot. Isso que eu li no livro eu já tinha comentado. Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. Bom, de uma forma geral, eu já falei. Então, nesse sentido, o que é que traz... Não, parou mesmo, não, relógio. Quanto é? Nesse sentido, o importante é você se precaver, sempre procurar perceber se... Um dia o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele falou assim:
É redundância falar o apóstolo Paulo falou no Novo Testamento, porque o apóstolo Paulo só fala no Novo Testamento. Mas talvez quem está ouvindo não sabe disso, então vai de redundância mesmo. Que o apóstolo Paulo, falando no Novo Testamento, um dia ele disse ao povo assim, que a liberdade que aquele povo tinha fez com que eles se perdessem. Então a questão aqui que eu falo é, esta liberdade que você tem com Deus em aprender essas coisas, cuidado, para que essa forma de você entender que o judaísmo te traz uma liberdade e tira o peso das suas costas, cuidado para que você não volte a ter comportamento de um cristão. Esse é o problema. E o comportamento do cristão, o que é? Ele tem o peso nas costas, mas ele age como se ele não tivesse peso nas costas. Ele fala com um discurso bonito. Deus é o meu Deus, Deus faz isso, Ele vai até você, e aquelas coisas, hoje Ele já providenciou uma vitória para você, quem crê nisso diga amém. Aí a pessoa fala amém, ela entra num processo de motivação, e esta onda vai virando aquela bola, e pode ser uma bola oca, que não tem fundamento. Por quê? Porque ela está crendo no nada, ela está crendo em algo que foi dito para ela, mas ela própria pode não crer em nada daquilo. O Kenneth Hagin, que trabalhou até o dia da morte dele para procurar curar pessoas e ensinando a cura divina, ele falava da necessidade de que em alguns momentos Deus vinha e curava a pessoa, mas para alguns tipos de pessoas era necessário uma ação da parte dela, ela precisava crer que Deus iria curá-la. E ele conta vários relatos, de um deles, ele foi orar por uma mulher, uma senhora já idosa, fez a oração por ela, a cura, pediu para que Deus curasse, e em seguida não aconteceu nada. Só que ele já tinha orado por muitas outras pessoas ali perto, e as pessoas tiveram uma cura quase que instantânea. Ele terminou de orar por essa mulher, ela foi em busca do quê? Que eu sempre falo para vocês, sinal. Na hora que ela percebeu que não houve sinal nenhum, ela simplesmente disse assim, eu sabia mesmo que eu não ia ser curada. Então muitas pessoas, elas estão no oba-oba, com as palavras que o rabino fala, de uma religiosidade normal, palavras que o padre fala, palavras que o chefe de terreiro fala, que o chefe da mesa branca fala, que o pastor fala, que qualquer religião fala. Se você não está conectado, não tem como. Então essa questão, ela é séria, porque você pode estar abrigado e estar se sentindo feliz de conhecer a Deus por essa história, e aí você acha que isto é bom demais. Em pouco tempo você está correndo risco de voltar a ter aquele comportamento que você passou muitos anos. Por que uma pessoa que foi alcoólatra, ela tem que colocar na cabeça dela que ela nunca deixa de ser um alcoólatra? Porque o dia que ela achar que ela está curada, ela vai cair de novo. Mas se ela vigiar sempre, e qual é o lema deles? Evite o primeiro copo ou o primeiro gole. Então, da mesma forma, o judaísmo nos trouxe uma bênção, nos trouxe, tirou o peso, nos trouxe uma nova visão, nos aproximou de Deus, fez com que a gente entendesse e percebesse Deus perto, como este povo começou a perceber Deus perto. Eles estavam com Deus antes, mas agora eles estão vendo tocar. Nós estamos vendo Deus tocar, falar no nosso meio. Sim, isso vai te animando, você vai ganhando corpo, você está tocando. É como se Deus passasse a ser, entre aspas, para você, algo mais físico, palpável, não mais lá longe. Então, literalmente, você vai entender, de fato Ele é Deus de perto.
Mas se você, de repente, continuar no ritmo da sua vida e esquecer desta beleza de continuar andando em direção ao eterno, deixar de conhecer a história do eterno e deixar de conhecer os escritos dos sábios que pagaram um preço muito alto para trazer esse ensino a nós, e é por eles que a Torá conseguiu chegar até nós, você vai voltar a ser escravo, só que você vai ser um escravo livre. Vai ter um outro tipo de peso nas costas. Vai achar que está liberto, que está livre, mas cadê aquele comportamento de achego, ou de aconchego, ou de presença, ou de a palavra está na tua boca, está perto de ti? Daqui a pouco, em pouco tempo, você começa a sobreviver daquilo que você já aprendeu. Aí você começa novamente a reproduzir textos conhecidos. No passado, lá naquela época da religiosidade, num livro que ficou muito famoso, Deus chamou a atenção da serva dele, porque ela queria recuperar o marido, e ela orava, o famoso orar a palavra. O que ela estava fazendo? Repetindo a palavra. Isso é algo adotado, e foi muito tempo adotado até hoje? O judeu, por acaso, não ora a palavra? Ele usa outro nome. O que são as rezas aí como é que chama? O livro azul lá? O Sidur. Não são orações? E os livros, o livro do Salmo, que você vai lendo, o que são aquilo? Não são orações? Você não está, portanto, orando a palavra, tendo uma experiência em orar a palavra? Nesse sentido, qual é a diferença? Quase que nenhuma. Agora, onde é que Deus pontuou a diferença para aquela mulher? Mulher, você está orando a palavra, Deus está certo, só que você está simplesmente declarando. Isso até um papagaio pode fazer, mas o papagaio não sabe o que ele está fazendo. Então você, quando fala alguma coisa, você tem que falar com propriedade. Simplesmente falar: Deus, eu peço a Ti porque a Tua palavra diz assim, assim, assado, tal. Falar por eloquência com textos que você já aprendeu, já conhece, e isso vai fazer você achar que está próximo de Deus. Você está correndo o risco de não estar próximo de Deus, de estar voltando para o Egito. Só que o Senhor falou: nunca mais você vai voltar para o Egito. Então chega de usar palavras que são cheias de vida e você começar a usar essas palavras vazias de vida. A palavra é cheia de vida, mas você está vazio e está pondo fé nessa palavra. Como você está vazio, Deus não vai aceitar. Nesse sentido, você vai estar voltando para o Egito. Não volte para o Egito. É mandamento dele: nunca mais voltareis ao Egito. Não teve um final de ano que foi anunciado aqui, que depois que ele libertou o povo do Egito, o povo dele nunca mais foi escravo? E eu na época citei para vocês, mas não houve 722 na história, não houve de 603 a 586 na história, não houve os 70 anos na Babilônia. Isso não é escravo? Mas era para eles irem à escravidão? Deus tinha planejado isso? Não foi o comportamento deles? Isso não foi simplesmente o cumprimento da Torá, quando diz que se eles não andassem nos caminhos do Eterno, aquelas coisas viriam sobre eles? E nós hoje vamos esquecer dessas coisas? Se eu estou falando para você que nós deixamos um comportamento religioso e estamos agora dentro da Torá do Eterno com o povo judeu, e vamos cair na mesmice que eu estou falando aqui? Não pode. Então, se verdadeiramente você diz que o judaísmo tem sido uma bênção para você, então vive essa bênção. Não fala só com a boca, não. O coração tem que estar cheio.
tem que transbordar. Você tem que aprender a gostar de saber as histórias dos sábios. Se puder conhecer nomes, muito bem. Se não puder conhecer nomes, se não tem tempo para estudar, porque se eu sou, entre aspas, pago para poder estudar e ensinar vocês, é uma coisa. Mas se você é aquele trabalhador que no pouco tempo que tem, você tem que fazer o uso o maior possível do que você pode aprender aqui. E as coisas difíceis, quanto mais a gente vai deixando ela mais simples, como é ensinado pelos sábios, se você conseguir captar a revelação de primeira, então você vai ter um nível mais profundo. Para você entender esses segredos, eu precisar ficar raliando cada vez mais, explicando cada vez mais, dando mais detalhe, mais fácil. Eu estou te dando uma noção, mas eu estou afastando cada vez mais aquele conhecimento mais profundo. Mas ainda que tenha que ser feito assim, e tem que ser feito assim, porque o normal de uma congregação, dizem os sábios, não é que só tenha gente sábio numa congregação. Ali você tem que ter gente que é sábio, mas você também vai ter gente no médio e vai ter gente também que vai te dar trabalho. Isso é o normal. Não é tudo só coisas boas. Como é o normal que você já aprendeu, que é o Benoni, que é aquela alma que não está lá para o tzadik perfeito, e também não está no nível do tzadik imperfeito, mas está naquele nível médio, que ela está lutando. Ora ela perde para o Yetzer Hará, ora ela domina o Yetzer Hará. É colocado como o jeito mais médio de se viver. Portanto, este ensino aqui dessa palavra, ele está tentando mostrar em variadas fontes para você, linhas para você, ruas, avenidas, para você chegar o mais longe possível que você puder, e num tempo mais rápido, num tempo mais curto possível, mas que você tenha, um relacionamento com Deus. E se você conseguir lembrar dessas palavras e ter sede por esses ensinamentos, vai mudando o perfil da tua alma. De Nefesh, você abre um caminho para Ruach, e de Ruach, você vai abrir um caminho para Neshama. Mas é dito que a maioria das pessoas permanecem em Ruach, sem abrir um caminho profundo para Neshama. É por isso que o povo, de uma forma geral no mundo, não tem experiência com Deus. Outra explicação é, esse é o motivo do povo não ver milagres no meio deles. Tá? Não estou dizendo que isso é um tema fácil, é um tema difícil, complexo, mas por esta analogia aqui, é para você perceber, o nosso Deus está perto, Ele está abrindo um caminho novo, Ele está fazendo a gente andar e atravessar esse mar por dentro de um túmulo. Ele está mostrando que as armas do inimigo estão passando para nós, e assim Ele vai cobrindo, Ele vai fazendo, Ele vai agindo, e depois disso, nós comentamos tantas vezes aqui, como que uma fonte de água vai acompanhando aquele exército, aquele acampamento por aquele deserto. E as nuvens que cobriram o povo, que não deixava passar uma lança, uma flecha. Se isso ficar para você apenas como um conto das Escrituras, se ficar aquele debate que muitos falam assim, não, eu não creio nos Midrashim. O Midrashim é uma história, é uma alegoria para poder mostrar as coisas que poderiam ser. Ora, se eu não acreditar qual é a diferença? Se isto é ensinado de uma forma para você se apropriar-se mais de Deus, então se eu acreditar como uma historinha, eu não vou acreditar que Deus de fato fez aquilo. Só que o Eterno de fato fez, e fez muito mais outras coisas, que talvez
nunca chegou e nunca vai chegar nos nossos ouvidos. Eis a questão. Muitas coisas temos ainda a ver. Mantenha o coração apegado a Deus, porque, como se fala da língua, a língua é comparada a uma fagulha no meio da floresta. Uma pequena fagulha no meio da floresta pode queimar tudo. Da mesma forma, a gente tem que entender assim: mantenha uma fagulha acesa deste nome do Eterno, deste agir do Eterno, porque com esta fagulha, quem sabe vai incendiar você todo por dentro, e daqui a pouco você vai ser um expert em Torá. Por que não? Hoje eu estou aqui, quem sabe amanhã eu vou estar sentado ouvindo você ensinando aqui. Por que não? Tá bem? Então podemos encerrar.